Irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Estamos felizes porque, mais uma vez, dando sequência ao estudo indutivo do Evangelho de Mateus. Hoje um texto muito conhecido, que é o texto que está no capítulo 6, do verso 19 ao verso 21, e o tema é esse aí, os tesouros no céu. Vamos ler a palavra de Deus, mas antes eu quero destacar que este material em PDF está na descrição do vídeo, é voltado para pequenos grupos. Então, se você ainda não participa de um pequeno grupo, ou não tem um pequeno grupo, te incentivo a participar ou a criar mesmo um pequeno grupo. Se você quiser, pode usar este material em PDF que está aí na descrição. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, te convido a fazer, a ativar o sino das notificações, porque toda semana, assim que a gente publicar um vídeo novo, você já fica sabendo e pode acompanhar. Vamos à leitura, então, desse texto muito famoso, com muitas implicações, muitas aplicações, que é Mateus 6, de 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A parte que eu quero destacar aqui no final, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, de 19 a 21. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, pedimos a tua bênção, a tua ajuda. Nos ajude a estudar, a entender, a aplicar, a interpretar a tua palavra por meio do teu Espírito. E oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, primeira parte, as observações. A primeira observação. Do verso 19 ao verso 24 do capítulo 6, que é o capítulo que nós estamos estudando, o Evangelho de Mateus, Jesus ele ensina sobre a lealdade inabalável aos valores do reino de Deus. Lealdade inabalável aos valores do reino de Deus. E para isso ele usa três metáforas. Quais são essas metáforas? São as metáforas do tesouro, da luz e da escravidão? Resposta? Sim. Se você observar aí do verso 19 ao verso 24, Jesus vai usar três metáforas para ensinar essa lealdade inabalável que os discípulos precisam demonstrar em relação aos valores do reino de Deus. Quais são os dois lugares, essa é a segunda observação, onde é possível acumular tesouros? Aqui nesse texto que nós estamos estudando hoje, do 19 ao 21, Jesus fala que há dois lugares onde é possível acumular tesouros. Quais são esses lugares? Terra e céu. Ou seja, são duas esferas de existência. Uma esfera é transitória e corruptível, que é a terra. A outra esfera de existência é permanente e incorruptível, que é o céu. Terceira observação. Quais são os inimigos dos tesouros sobre a terra? Quais são esses inimigos? Jesus, aqui no verso 19, ele fala de dois inimigos. A traça e ladrões. Então, o que não pode ser corroído ou devorado pode ser roubado. São essas coisas caracterizadas pela vaidade. Vaidade aqui no sentido da transitoriedade, da temporalidade. Então, os dois inimigos dos tesouros sobre a terra, traça e ladrões. Qual é a ordem presente nesse texto? Então, nesses três versículos, há um mandamento, há uma ordem. Qual é essa ordem? Está aí no verso 20. Ajuntai tesouros no céu. Então, no verso 21, Jesus tem uma ordem também mais negativa, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. A ordem positiva está aí no verso 20. Ajuntai tesouros no céu. Ou seja, tesouros espirituais resultantes da aprovação divina, né? Então, quando Deus aprova uma pessoa, disso decorre um tesouro. É como se a pessoa estivesse acumulando tesouros lá no céu. Nesse sentido. Qual a razão para juntar tesouros no céu? Aqui é um ponto importante do nosso estudo. Qual a razão para ajuntar tesouros no céu e não na terra? É para que o coração esteja no céu. Ou seja, para que o coração do discípulo esteja voltado para os valores do reino de Deus. Está aí no verso 20. Verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde a pessoa colocar o tesouro, o coração vai junto. Então, por isso que o tesouro tem que ser colocado, guardado no céu, para que o coração da pessoa esteja lá no céu. Ou seja, nos valores de Deus, nos valores do reino de Deus. Outro ponto, Jesus aqui, nesse texto, ele está proibindo ajuntar riquezas na terra
ou proibindo o amor a essas riquezas terrenas? Ele está proibindo aqui o amor a essas coisas terrenas, né? Lá em 1 Timóteo 6,10, Paulo escreveu que não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Aqui é o mesmo pensamento, o mesmo argumento, né? Não são as coisas em si, mas é o amor a essas coisas. Segunda parte, interpretação. O coração do homem, ele segue inevitavelmente o seu tesouro. O coração segue o tesouro inevitavelmente, não tem jeito. Onde estiver o tesouro, o coração está junto. É isso que Jesus está ensinando aqui? Sim, é isso. Porque a pessoa ela se apaixona por aquilo que ela crê que seja o seu bem supremo, aquilo que ela acha, acredita que é o que tem mais valor, validade. Para ela, o coração está junto. Então, ela se apaixona pelo que ela acredita que é o mais importante na sua vida, ou seja, o seu tesouro, né? Ela se apaixona pelo seu tesouro. O coração acompanha o tesouro. Então, se o tesouro está na terra, o coração está na terra. Se o tesouro está no céu, o coração está no céu com Deus. Segundo ponto de interpretação. Por isso, quem acumula tesouros na terra tem o coração nessas coisas que são sujeitas à corrosão e aos ladrões, vivendo em constante insegurança. Sim, essa é a consequência. Se o coração da pessoa está nos tesouros guardados na terra, ela vive em insegurança. Por quê? Porque há inimigos, a traça, os ladrões, né? Então a pessoa não tem segurança, ela vive em constante insegurança em razão desses inimigos que podem corroer, que podem roubar, furtar o seu tesouro. Terceiro ponto, o que amamos governa nossa vida, pois direciona nossa mente, nossas emoções e consome o nosso tempo. E é por isso que nós devemos estimar os valores do reino de Deus. Essa é a interpretação, um resumo dessa interpretação, né? Porque aquilo que nós amamos acaba direcionando mesmo a nossa mente, nosso coração, toma o nosso tempo. Por isso que nós temos que amar o reino, os valores de Deus, para que a nossa mente, as nossas emoções e o nosso tempo estejam ligados a esses valores divinos e não aos valores transitórios, temporários da Terra. Para finalizar essa segunda parte da interpretação, eu te convido a ler dois textos. Leia os textos de Colossenses 3, 1 e 2, Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, e 1 Timóteo 6, versos 17 a 19, e responda se eles falam do mesmo assunto tratado por Jesus aqui em Mateus 6. Então, esses dois textos escritos pelo apóstolo Paulo, eles tratam desse mesmo tema tratado por Jesus aqui no capítulo 6, que nós estamos estudando. Quais são esses versículos? Eu reproduzi aqui para facilitar para os irmãos. Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então esse é o texto de Colossenses 3, 1, 2. Agora o texto de 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E aí, o que os irmãos acham? Esses dois textos falam do mesmo assunto tratado por Jesus aqui, nesses 3 versos. Nós estamos estudando no capítulo 6 de Mateus? Sim, né? Então, são textos complementares, bem adequados a este tema que nós estamos estudando. O apóstolo Paulo falando do mesmo assunto aqui. Terceira e última parte do método indutivo. Nós já observamos, interpretamos, agora podemos aplicar, né? O que esse texto nos ensina hoje? Quais são as lições? Né? O que nós podemos trazer, levar para a nossa vida? Algumas questões aqui para a sua e para a minha reflexão. Onde está o seu tesouro? No céu ou na terra? Seus valores são comprometidos com o reino de Deus? Outro ponto. Muitos cristãos têm trocado o eterno pelo temporário, mesmo sabendo que isso é um mau negócio? Você tem fé que é melhor ajuntar tesouros no céu? Você tem prazer nas coisas que Deus aprova? Sim, cite alguns exemplos. Prazer nas coisas que Deus aprova, ou seja, nos valores do reino de Deus. Você tem prazer nessas coisas?
Quais são os exemplos que você pode citar, né? Coloquei alguns aqui. Pregar o evangelho de Jesus, orar, dar esmola, não ficar devendo aos outros, não difamar pessoas, tratar com respeito o próximo, não maltratar os animais, ser gentil nos relacionamentos, cultivar a paciência, a tolerância, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso são coisas que Deus aprova. E você tem prazer nisso? E por último, você procura viver para o reino eterno, obedecendo aos mandamentos de Cristo e tendo fé na promessa divina de galardão? Procura viver obedecendo aos mandamentos, com fé na promessa de galardão? Essa pergunta resume bem o nosso estudo desse tema aqui, os tesouros no céu, Mateus 6, de 19 a 21. Espero que este estudo possa ser útil na sua vida, na sua igreja, no seu pequeno grupo, e que Deus continue te abençoando, que você tenha uma semana protegida, debaixo da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo.